começando. E eu quero agradecer você da audiência, agradecer você que está nos acompanhando todos os domingos aqui na Fink TV e falar para você que lá no meu Instagram, Aurora Carvalho, você pode mandar um direct para mim e dar sugestão de temas, de pessoas para a gente trazer aqui, trazendo conteúdos que façam sentido para você, mulher aí de casa. E hoje, atendendo muitos pedidos, nós vamos falar da mulher na prática de exercício como profissão, né? Então vamos receber a Patrícia Borges, que ela é ex-atleta e ela é ex-campeã mundial, isso, Patrícia, de voleibol. E ela vai falar um pouco dela, da vida e como foi toda essa trajetória neste caminho aí, né, Patrícia? Isso aí, Aurora. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui contigo nesse papo aí sobre o esporte. O esporte. É um papo assim, né? Muitas pessoas estavam me procurando, sabe, Patrícia? Porque, como é um programa voltado para mulheres, o imaginário é que fale-se de beleza, de saúde, de amamentação, como foi o tema anterior. Mas a gente tem uma gama de mulheres que já estão voltados para o esporte profissional, né? E você é a referência. Claro, e não só profissional, né? O esporte traz tantos benefícios à vida da gente, principalmente nesse momento aí de pandemia. O esporte traz benefícios para a saúde mental, para a saúde física. Então, eu acho que mais do que nunca ele vem sendo muito valorizado. Sim. Principalmente agora, num ano olímpico, né? Sim. Então, a gente vai ter esporte aí, dá para vender o ano inteiro. É verdade. É um ano, assim, não era para ser esse ano, era o ano passado, né? Mas por conta da pandemia, agora 2021. Mas as pessoas de casa, Patrícia, querem saber quem é Patrícia Borges. Nasceu onde, Patrícia? Eu nasci no Rio de Janeiro, no Grajaú, e vim aqui para São José em 1995. Então eu tô aqui já há bastante tempo. Eu falo que eu sou a carioca mais joseense que existe, porque eu tô aqui há mais tempo do que eu vivi no Rio de Janeiro. Tenho 3 filhos, os meus 2 filhos mais velhos também são cariocas, a minha caçula já é joseense. E eu vim pra cá porque eu me casei com um joseense, né? E tô aqui até hoje, amo São José dos Campos, também amo meu Rio de Janeiro, mas São José não troco por nada. É uma cidade muito boa, maravilhosa, né? Eu gosto também, eu também não sou joseense, não? Mas eu sou de Lorena, mas eu me sinto joseense já, né? Também. E me fala assim, quando que você teve essa vontade, né? Quando você foi inserida no esporte? Na verdade, Aurora, o meu irmão, que é mais novo que eu, lutava judô e eu sempre fui muito alto, eu tenho 1,85 m. É um mulherão, gente. E sem salto. E aí eu ia vê-lo treinando e o professor, o técnico de vôlei, me via ali passeando pelo clube, eu tinha 12 anos, e aí ele me chamou para fazer um teste. Na verdade, eu queria ser dançarina, mas eu era muito desajeitada. Então eu comecei a treinar e fui tomando gosto, o técnico também foi me incentivando, as meninas, comecei a conhecer outras pessoas, e aí foi rápida até o meu início mesmo, numa categoria já federada, foi rápida a transição. Então em 3 anos eu já estava na seleção paulista, seleção carioca, já campeã brasileira. Sim. E aí dali pra frente foi cada vez aumentando. E você se lembra dos títulos? Ou foram muitos que não dá pra lembrar? O que te marcou? Na verdade, meu primeiro mundial, eu era atleta do Zé Roberto Guimarães, que é técnico da seleção atual ainda, não é? Foi o primeiro mundial, nós perdemos a final para a Coreia, eu fui vice-campeã mundial. Mas foi um torneio, primeiro que foi o primeiro assim como seleção brasileira. Mas eu passei por uns problemas graves, faltando 1 mês para a nossa viagem, porque foi em Portugal. Eu tive um entorse de coluna e eu quase fui cortada, né? Então, eu morava no Rio, a seleção treinava em São Paulo, já eram 3 meses longe de casa e
faltando tão pouco eu me lesionar, foi uma coisa muito difícil. Então, aquilo ali, a superação para poder chegar ao Mundial inteira. E graças a Deus eu cheguei lá jogando como titular, consegui jogar o Mundial todo. Para mim foi um marco, assim, foi uma inesquecível. Superação, né? Muito, muito. Que é toda uma expectativa para chegar no Mundial, né? Nossa, demais da conta. Primeira convocação que, para uma menina, eu tinha 16 anos, foi uma surpresa muito grande. É o sonho de qualquer atleta você poder chegar a uma seleção brasileira, né? E aí já foi uma surpresa muito grande. Depois eu tive que vir para São Paulo, ficar longe da minha família. Então um treinamento de um nível desse é muito desgastante, muito puxado. A gente tem que ficar isolada numa concentração, não pode comer um monte de coisas para não... Numa época que celular não existia, né? Não existia. E numa época adolescente quer comer besteira, quer comer chocolate, quer passear, quer ir ao cinema. Não, você tinha que ficar ali. A tua vida pessoal fica muito prejudicada, né? A vida do atleta fica muito prejudicada. Muito, porque você precisa ter essa disciplina. Não existe atleta bem-sucedido que não seja disciplinado. Sabe? Uma coisa não casa com a outra. E aí depois você poder chegar num campeonato daquele, você viaja para fora do Brasil, levando o nome do teu país. Sim. Isso também é maravilhoso. Você tá lá, tua bandeira, você cantar. A emoção do hino, né? Muito, muito, muito. É indescritível, e os imensurável. Seus pais, eles tinham algum tipo de preconceito em relação ao esporte ou não? De Eles te jeito apoiavam? nenhum. Muito, sempre me apoiaram demais. Ai, que bom, né? Sempre. Porque tem alguns casos que os pais fazem pressão, né? Para fazer uma faculdade, para ter uma profissão, porque não enxerga o esporte como uma profissão, mas não foi o teu caso. Não. Esse apoio eu sempre tive, muito forte mesmo. Os meus pais sempre estiveram ao meu lado, sempre me incentivaram muito. Aqueles dias que você chega em casa cansado ou tá machucado, porque isso é uma coisa também comum no esporte, você se lesiona muito e o tempo inteiro o apoio da minha família sempre foi fundamental e constante em minha vida. E você ficou quanto tempo se dedicando ao vôlei? Na verdade, eu me casei com 19 anos. Casou cedo, Casei cedo. E aí com 21... Não, na verdade, não, 21 não. Com 20, no meio da Superliga, eu engravidei da minha primeira filha. Então, no meio da Superliga, eu parei de jogar, fiz 21, ela nasceu, eu já estava com 21 anos. Quando eu ia retornar, eu engravidei do meu filho. Então, eu tenho uma filha com 25 anos e o meu filho com 24. Então, eu dei uma parada aí para ser mãe. Sim. E aí, em seguida, eu retornei no vôlei de areia, para depois voltar pro vôlei de quadra. E interessante que nos bastidores você falou que você tinha um problema com areia para voltar para casa, da conta da praia. E como foi superar isso? Na verdade, eu fui jogar na areia porque meu parto foi normal, então com 1 mês eu estava liberada. Só que aí nós pegamos uma transição, porque para voltar a jogar em quadra você leva mais tempo se preparando e tudo. E na areia eu tinha uma certa autonomia com os horários. Então eu podia amamentar e treinar. Então era mais fácil para poder coordenar. Até porque quando meu filho nasceu, eu já morava em São José dos Campos. Porém eu fui tê-lo no Rio porque os meus pais moravam lá. Então eu precisava rede de apoio. Sim. E aí, no Rio, nessa época, não tinha uma equipe grande de vôlei feminino. Então, as equipes, a grande maioria eram em São Paulo. Aí eu falei, não, eu preciso conseguir conciliar a minha vida de mãe com essas questões de amamentação, por exemplo, e mais a ajuda da minha família. Então eu optei por voltar a treinar na praia, porque seria mais fácil esse meu retorno e eu conseguiria conciliar com a maternidade. Né? Certo, gente, que legal, né? São coisas que a gente não pensa, né? Não. Tá fora da realidade do josense, né? Sim. Eu lembro que nessa época, né, eu fui jogar um torneio e tinha a Ana Richa, que era a levantadora da seleção brasileira, ela também tinha tido bebê.
Então a gente jogando e tudo, e aquela correria para terminar logo o jogo, aí porque a areia ficava toda suada, Sim. cheia de areia. Aí nós íamos até um hotel na frente para poder tomar uma ducha e o bebezinho vinha para amamentar, uma loucura. Mas atleta eu acho que já cresce, já vai se mais adaptando, preparada, né? sim, para essas. Da mesma maneira como quando a profissão é professora, que já sabe o que vai fazer, a médica já sabe também como é que vai lidar com os filhos, o atleta também já se organiza, né? Com certeza. A gente passa por tantas coisas, né? Tantas dificuldades que você tem que ir superando. Então, muita coisa a gente já tira de letra. E aí você me falou também que você foi treinadora. Nos Estados Unidos. Isso já faz pouco tempo, foi em 2014. Depois que eu parei de jogar, eu fiquei uns 15 anos afastada do vôlei. A não ser pelo meu filho, que começou a jogar aqui em São José também, no programa Atleta Cidadão, e eu o acompanhava. Mas aí começou aquela conversa de, mãe, a gente quer fazer um intercâmbio e tudo. E eu, gente, meus filhos vão embora. Aí eu tive uma ideia, eu falei, já sei. Mandei meu currículo de jogadora para 3 clubes nos Estados Unidos. Eu amo Orlando. E recebi uma proposta para ser treinadora de uma equipe em Orlando. Aí eu não tive dúvidas, né? Peguei os filhos. O meu marido, na época, é empresário aqui. Aí ele ficou aqui, ele ia para lá em alguns momentos. E nós ficamos 8 meses lá. Eu fiquei a temporada, que são 6 meses. Então foram 8 meses dessa experiência de intercâmbio. Que era o que os seus filhos queriam. Que era o que eles queriam, essa experiência fora. E para mim também foi muito interessante, né? Como treinadora. Já que aqui eu não posso ser treinadora porque eu não sou professora de educação física. Então eu até posso ser, mas existe um processo como ex-jogadora profissional e tudo, e eu não tenho, eu não posso ser técnica ainda aqui. E aí quando eu retornei dos Estados Unidos, eu fui convidada para ser coordenadora do voleibol feminino aqui do programa Atleta Cidadão, da prefeitura. Que também foi outra experiência maravilhosa na minha vida. A minha filha, inclusive minha filha caçula, joga, foi convocada para a seleção paulista também. E no programa nós tínhamos cerca de 100 atletas, mais ou menos, eram 6 categorias. Conviver com essas meninas ali, o dia a dia delas, porque a gente acaba ficando mais tempo com algumas do que a própria família. Não é? A gente viajava, enfim, eram todas assim minhas filhas. E isso também foi uma experiência muito gratificante, muito valiosa na minha vida. Isso. Muito valiosa. Gente, que papo gostoso aqui com a Patrícia Borges, né? Ela tá falando aí dessa trajetória da vida profissional. E nós vamos para um intervalo e já voltamos. E aí eu quero que você fale um pouquinho dessa experiência do projeto, né? Da prefeitura que você esteve à frente. Continua lá? Não, mas que esteve à frente durante um tempo. O programa Maravilha de Mulher vai para um intervalo e nós já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a Patrícia Borges, ela que é ex-campeã mundial de voleibol. Falei certo agora, né? Porque no começo eu engasguei um pouquinho, né? Não faz parte do meu vocabulário diário. Eu imagino. Eu tô acostumada. E a Patrícia contou um pouco dessa trajetória como atleta, né? E eu queria, Patrícia, que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve no projeto Jovem Atleta Cidadão? Programa Atleta Cidadão. Programa Atleta Cidadão. Então, o Programa Atleta Cidadão é um programa de referência nacional aqui de São José dos Campos. Já vai para 21 anos, eu acho que ano passado fez 20 anos. Então é um programa que vem se consolidando, muito bacana, que contempla atletas dos 9, 10 anos até os 20. Então, são várias categorias? Várias categorias, várias modalidades também. Um programa muito bacana, que merece ser valorizado. Eu sempre falo, São José dos Campos é uma cidade muito grande, muito rica em potencial esportivo.
Nós somos referência, né? Nós temos tradição no basquete, no vôlei feminino também, no futebol. Aí a gente vê aí o Águia, né? Saiu da 4ª divisão, agora está na 3ª divisão. Sim. Isso foi uma grande conquista. Inclusive, eu acho que foi a TV que cobriu os jogos, exatamente, né? Exatamente. Então, São José dos Campos tem tudo para ser uma grande potência esportiva. E eu brigo muito por isso, porque eu acho que precisa haver mais incentivo por parte da iniciativa privada. Nós precisamos buscar mais isso. Uma coisa que me deixa muito triste, Aurora, é ver que o esporte aqui no nosso país é uma coisa tratada secundário, entendeu? E não era para ser assim. Sim. Você sabe, Patrícia, que eu fui professora durante 15 anos. E eu tenho 2 ex-alunas. Uma que é na área de taekwondo, foi vice-campeã brasileira, não sei agora, a Sandy. E tem uma menina que joga futebol feminino e que tá na seleção do Santos, se eu não me engano, tá? E uma das queixas dela, enquanto eu era professora, e elas diziam assim, né, que elas ganhavam os títulos, etc., e que a escola não fazia nenhuma referência, não colocava nenhuma faixa parabenizando, né? E é um esforço muito grande, né? Para as pessoas chegarem onde tem que chegar, né? Receber aquele título, e não é valorizado, né? Não é. Uma dedicação enorme. Nos Estados Unidos, por exemplo, um atleta é tratado, nossa, com um orgulho enorme. E a gente não vê isso aqui. Sabe? E, poxa, o esporte, segundo a Unesco, por exemplo, em comunidades que possuem programas esportivos, a criminalidade diminui mais de 30% ao ano. Isso é um número muito importante. Sim. Sabe? Sem contar as outras portas que se abrem. Tem muitos atletas que passam por essa fase, né? No crescimento, a fase da juventude lá, da adolescência, pelo esporte, mas não vão chegar ao alto rendimento. Porém, são jovens, são indivíduos que podem fazer uma fisioterapia, podem fazer educação física, podem trabalhar com o esporte diretamente. Isso. Então, e mesmo que não trabalhe, né, Patrícia, o esporte, ele te dá disciplina, te dá respeito. Sim, valores de pertencimento, de hierarquia. Em qualquer outra profissão, né? Nossa, tudo. Eu até ano passado, eu fui candidata a vice-prefeita. Isso, eu ia até perguntar, como chegou, né? Como que a ex-atleta chegou nessa posição de candidata a vice-prefeita? Pois isso aí foi uma grande surpresa na minha vida. Foi quando eu saí do programa Atleta Cidadão. O professor Agliberto, que foi o nosso candidato a prefeito pelo Partido Novo, ele viu, isso gerou uma comoção nas redes sociais, né? E aí ele quis me conhecer, ele viu a história, ele quis me conhecer, ele queria uma mulher como vice, e aí a gente começou a conversar. Ele falou: Patrícia, por que você não participa do processo seletivo do partido para ser candidata? Porque no Partido Novo você precisa passar por um processo seletivo. E aí, menina, eu tinha uma certa aversão à política, sabe? E aí eu falei: política não é minha cara, não é minha praia. Aí ele falou assim: olha, mas pensa o que você pode fazer através da política. Porque eu falei com ele, eu falei assim: não, meu negócio é o esporte, é lutar pelas crianças, pelos jovens. Eu gosto disso, sabe? Eu sou a prova viva da importância do esporte na vida de uma pessoa. Eu venho de uma família super simples. Tudo que eu sou hoje eu devo ao esporte. Até em termos de caráter, de valores, né, de moral, tudo isso eu devo muito ao esporte. E eu sempre falo assim, eu ganhei tanto com isso que eu acho que eu tenho que devolver de alguma forma ao universo, né? Eu tenho que devolver, eu tenho que passar isso para frente. E aí ele falou assim: então, olhe por esse lado. E aí eu falei: bom, realmente, né? Eu posso fazer muito. E aí eu resolvi participar do processo seletivo, fui aprovada e entrei aí num ano político que foi, assim, foi uma experiência... Foi única, né? Única. Uma
coisa assim muito impactante na minha vida. Muito desgastante. E foi diferenciado porque foi em plena pandemia, né? Sim, sim. Muito desgastante. Eu cheguei no pós-eleições, né? Eu estava assim esgotada, porque é muita exposição, muito estudo. Eu realmente não sabia nada de política. Então eu realmente fiz uma imersão ali, eu mergulhei de cabeça naquilo. Sim. Meus filhos ficaram em segundo plano, mas assim, eles foram sensacionais comigo, me deram força o tempo inteiro. Em muitos momentos assim que eu falava, gente, o que eu estou fazendo? E eles ali seguraram a onda junto comigo. Minha vida pessoal também ficou de lado, minha vida profissional também. Mas o meu ganho pessoal é imensurável. Sim. Eu aprendi muito, eu conheci pessoas maravilhosas. Hoje eu consigo olhar para São José dos Campos de uma forma que eu nunca pensei em ver, sabe? Eu não conhecia São José dos Campos. Hoje você pode dizer que realmente conhece, sim, né? eu conheço todos os bairros, eu conheci muitas pessoas, eu vi a realidade das pessoas. Isso é uma coisa assim que são valores que eu vou carregar também para sempre na minha vida. Porque você vive ali no teu mundo, né, aquela correria, embora você saiba como muitas coisas acontecem, é diferente de você estar ali junto da pessoa, de você conversar, de você tocar naquela realidade. Então, o meu ganho pessoal foi muito grande, graças a essa experiência. E essa experiência fez com que você tivesse vontade de partir para outros projetos? Políticos? Não só políticos, quaisquer outros. Sim. Com isso apareceram algumas oportunidades, vão aparecendo, né? Algumas oportunidades, e a gente precisa, é o que eu te falei, chegou um momento de eu devolver também o conhecimento. Eu acho que as pessoas precisam ter essa postura. Tudo que você ganha, que você aprende com a tua vida, é legal você passar adiante. Né? Essa troca é muito importante na sociedade. E aí agora eu estou trabalhando, eu tô muito feliz onde eu trabalho, eu faço essa parte comercial, eu gosto de comunicação, adoro essa troca com as pessoas. Sim. E agora também tem uma novidade aí, né? Tem um programa pintando aí em breve. Vai estrear, sobre né? Esportes. É o que realmente nós estávamos sentindo falta na Fink TV, né? Faltava ali essa pitadinha na área do esporte, né? É um assunto que as pessoas se interessam, né, Patrícia? Sim, esporte é uma paixão não é nem pro brasileiro, né? Quem não gosta de esporte? São poucas. Existem pessoas que realmente não gostam, mas são poucas, né? Porque não é possível, mesmo aquele que não tá nem aí, tocou o hino nacional, Copa do Mundo, alguma coisa, você já baixa aquele patriotismo, né? E você já quer colocar a tua camisa da seleção. As pessoas têm isso, o brasileiro principalmente, né? Sim. Então eu acho que é um assunto gostoso, faz as pessoas trocarem mais informações, fazem as pessoas interagirem mais. O esporte causa isso. Então, se o teu time jogou um dia antes, no dia seguinte está todo mundo discutindo na internet, ainda que seja para um ficar mexendo com o outro, mas isso gera esse tititi, né? As pessoas despertam interesse nas pessoas. Então, eu acho que é uma coisa uma troca que vai ser bem legal. Vai ser muito legal o seu programa, viu? Tomara. Estou bem feliz. Seja bem-vinda à Fink TV, né? Muito obrigada. Isso, mais uma parceira, uma apresentadora também, né? Vamos ver como é que vai ser. É uma experiência nova, mas eu adoro desafios. Isso, adoro desafios. É um desafio novo, mas que eu estou muito feliz com o convite e estou muito animada, muito motivada. Eu já tenho algumas coisas em mente, umas surpresas que eu acho que vão ser bem legais aqui para a região. Para a região. Com certeza, vai ser maravilhoso, as pessoas vão gostar, e principalmente na figura feminina, né, Patrícia? Também, porque às vezes fala de esporte para esse homem, sim, né? Como se o esporte fosse para o gênero masculino, né? Gente, passou isso, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos atualizar. Mas esse tipo de preconceito, nós atletas já sentimos muito. Ainda existe hoje. Aqui mesmo em São José, eu passei um pouco por isso.
com algumas pessoas, sabe? De falar, é uma mulher gestora, um vôlei feminino. Infelizmente, você ainda sente isso. Mas eu procuro também não dar muita corda para isso não, sabe? É ir lá e fazer, né? É isso aí. Eu sou contra, eu acho que eu também não acho que tem que ser isso, as mulheres, não sei o quê. Gente, para com isso, vira página. Mulher, homem, todo mundo tem capacidade para fazer isso, sem ficar se apegando a esses conceitos. Mas por que não? Por que não? O que tem de mais, né? Eu sou mulher, sim, e por que não poder fazer? Falar sobre esporte. E os teus filhos foram para essa área do esporte ou não? Não, a minha filha mais velha nunca quis saber de esporte. Ela tá fazendo psicologia. O meu filho, ele jogou aqui em São José, jogou vôlei também, adora, mas está fazendo engenharia. E a minha caçula, que vai fazer 15 anos agora, que foi convocada para a Seleção Paulista, ela já tá quase da minha altura, tá super alta. Também em vôlei? Também. Ela quer ir fazer um intercâmbio. Você vai ter que mudar de novo para os Estados Unidos para fazer intercâmbio? Agora eu já passei dessa fase. Já passou, né? Já liberou, né, os filhos? Já tirou debaixo da asa? Faz parte também, ela quer, eu acho muito válido, eu espero que ela goste. Você ter essa experiência na tua vida é muito enriquecedor, né? Então, eu faço votos que ela consiga. E se ela quiser ir para, sei lá, para China, não para China não. Se ela quiser ir para, sei lá, para Europa, vai jogar lá, e ela tem meu apoio incondicional. Que bom. E, enfim, eu quero vê-la feliz. Isso quero mesmo, Patrícia. Felizes. Então, olha, muito obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço, no programa Maravilha de Mulher. Se acostume com este bastidor aqui, porque logo, logo você vai estar aqui também conduzindo. Se Deus quiser. E seja bem-vinda à Fink TV. Muito obrigada aí pelo papo, adorei, obrigada pelo convite, mas eu quero ser convidada novamente, tá? Pode deixar. Agora menos dura, assim, isso, mas... a gente vai vir outras oportunidades. Se Deus quiser, isso aí. O programa Maravilha de Mulher vai para o intervalo e você não saia daí que nós já voltamos. O programa Maravilha de Mulher está de volta e hoje nós estamos recebendo também, já recebemos a Patrícia Borges, agora estamos recebendo a doutora Dailana Louvan. Louvan, falei certo, doutora? Sim, Dailana Louvan. E Louvan, sempre o segundo nome eu tenho mais dificuldade de gravar. Aí depois que eu falo umas 3, 4 vezes, doutora, daí já fica, internaliza, né? Ela é dermatologista e a gente tem recebido, né, várias perguntas no direct sobre esse assunto. Muita gente com dúvida de cuidados com a pele, então por isso eu convidei a doutora para vir aqui. Muito obrigada, Aurora, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu estou vendo um sotaque diferente. Vocês também estão percebendo um sotaque diferente? Então, Patrícia, é diferente mesmo. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, me formei lá pela UFRJ há 18 anos. 18 anos. 18 anos. Eu fiz lá a minha faculdade e a residência de dermatologia também. Quando eu acabei a residência, eu já estava casada, meu marido não é carioca, ele é médico também, e a gente achou necessidade de sair do Rio de Janeiro. Procuramos uma cidade no eixo Rio-São Paulo, por indicação de um amigo dele, que o tio é um médico da área da especialidade dele aqui de São José. Qual é a especialidade dele? Ele é cirurgião vascular. Vascular. Isso. E aí, por indicação, nós paramos aqui em São José. Eu moro aqui há 9 anos. Ah, bastante tempo já, né? Já é uma josense. Já sou. Tenho 3 filhos, 2 cariocas e uma josense. Uma josense, já nasceu aqui. Já nasceu aqui, a Cecília. Ela tem 8 anos. E assim que a gente chegou em São José, eu vim trabalhar, fui muito bem recebida numa clínica que eu adoro, a dona dessa clínica, todos os funcionários de lá, mas com o tempo eu senti a necessidade de ter o meu espaço. E aí foi quando a gente resolveu arriscar
e compramos um imóvel e fizemos a nossa clínica, que é a Clínica Luvan. E aí tem essa questão do empreendedorismo também na área médica, né? Sim. É muito diferente de você ir ao consultório atender. Então, agora, além de médica, eu sou gestora, sou administradora da clínica, eu tenho que lidar com os funcionários, com o estoque, com outras coisas. Eu falo que às vezes dá saudade até de quando era só o carimbo. Exatamente. E essas coisas não aprendem na faculdade, né? De jeito nenhum. Então tem que se reinventar e aprender do zero. Exatamente. E agora, até nesse período, a medicina, os médicos, a gente usa muito também as redes sociais. Outra coisa que a gente não aprende e que tem que se reinventar. E neste momento que nós estamos vivendo, né, de 2020, 2021, essa transição, essa questão da pandemia, fez com que todas as áreas, todos os setores fossem atingidos, né? A vida ficou muito digital, né? Então, assim, esse ano a gente implementou a teleconsulta. Alguns casos a gente consegue fazer, outros, óbvio que não, mas como foi permitido pela gente a assinatura digital, então a gente conseguiu fazer a teleconsulta no meio da pandemia. Então mudou, foi assim uma mudança muito grande no intervalo curto de tempo. E doutora, como foi escolher essa área específica que é a dermatologia? Então, assim, eu acho que eu sempre fui muito maternal, assim, com 12 anos, mais ou menos, eu resolvi que eu queria fazer medicina. Acho que meu instinto de cuidar, acolhedor, então eu decidi que queria fazer medicina. Na minha família não tinha médicos. Eu tinha uma prima que estava fazendo vestibular na ocasião para fazer medicina. Eu acho até que ela foi um empurrãozinho, né? Porque é uma prima que eu admiro bastante, então, mas eu tinha sempre esse perfil acolhedor. E durante a faculdade, a gente se depara com diversas especialidades. Quando eu conheci a dermatologia, foi na metade da faculdade, mais ou menos no 3º ano, e eu me encantei. A dermatologia, não só a parte estética, mas a parte das doenças também, elas mexem muito com a autoestima dos pacientes. Então, o fato de você poder tratar não só aquela patologia, mas você devolver o sorriso, devolver a autoconfiança, a autoestima do paciente é muito gratificante. Sim. Então, assim, eu acho que veio o lado da medicina mesmo, de tratar, junto com esse lado acolhedor que eu sempre tive. E o que você gosta mais? Dessa patologia ou dessa estética, esse caminho, né? Porque são caminhos diferentes. Eu faço bastante as duas coisas e durante a faculdade e a residência de dermato, eu era um hospital universitário, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente tem contato com muitas patologias, as mais diferentes possíveis, né, as raras, coisas comuns, enfim, a gente tem um volume muito grande, é um hospital de referência para o estado do Rio todo. Então, durante a residência, a gente tem contato muito maior com a parte de patologia. E aí, eu tive a felicidade de, durante a residência, conhecer um dermatologista, que ele é conhecido mundialmente, um dermatologista do Rio de Janeiro, o Dr. André Braz. Ele é um expert em preenchedores, em preenchimento facial, toxina botulínica. Ele é autor de livros, professor de congressos internacionais, enfim. Eu tive a felicidade de conhecer e fui chamada para trabalhar com o André. Escrevi alguns artigos com ele, trabalhava como assistente, né? Ajudava ele, auxiliava, ainda estava na residência. E para mim isso foi muito enriquecedor. Sim. E aí eu comecei a me apaixonar também por esse lado da estética. E eu adoro, hoje em dia eu faço as duas coisas. O meu consultório não é só de estética, faço bastante procedimento estético, também é de patologias. E o que eu mais gosto
É difícil de falar, Aurora. Assim, eu gosto de ver a satisfação dos meus pacientes. Seja para fazer um procedimento estético, ou seja para ir para o consultório, tratar uma acne e ficar feliz, tratar um melasma. A gente vê que conseguiu. É autoestima. Devolver né? a autoestima. Devolve a autoestima para as pessoas. E isso está ligado à missão de vida, né? Exatamente. Você identificou a sua missão de vida e conseguiu atrelá-la junto à sua profissão. Poucas pessoas conseguem isso, né, doutora? Eu falo assim, eu tenho um prazer muito grande de trabalhar. Assim, os meus pacientes e quem me conhece sabe, assim, eu trabalho porque eu gosto, assim, eu vou, óbvio, todo mundo precisa trabalhar, né? Sim, mas assim, quando você vai feliz, e eu acho que as pessoas conseguem perceber até quando estão lá no consultório, o meu encantamento pela causa, né? Eu sempre falo, tem que tirar o cifrão dos olhos. Exatamente. Porque a gente consegue identificar o profissional que ele tá mais interessado no cifrão do que realmente resolver a dor, né? Daquela pessoa. Né? Exatamente. E é muito engraçado, porque alguns pacientes vão e acaba que a gente vai criando um vínculo, eles deixam de ser pacientes e viram amigos também. A gente encontra na rua os adolescentes, mãe, olha a doutora, quando a gente se encontra, e isso é muito legal. Isso é o seu diferencial, né? Eu acredito que esse é o diferencial da doutora, porque esse lado humanizado, né? Essa medicina mais humanizada que mostra que existe uma pessoa. Isso eu acho que as pessoas, os pacientes, eles precisam disso. Muitas pessoas procuram a gente no consultório porque eles querem ser ouvidos. Não, então a minha unha tá fraca. Ele vai no consultório porque a unha tá fraca e tal, mas eles querem escutar, eles querem alguém que entenda, que compreenda e que busque o que está por trás daquela queixa, que não é só a unha que tá fraca. Exatamente, doutora. Ontem mesmo eu estava pesquisando algumas coisas e eu vi esse perfil do doutor, né? O que as pessoas acham que um doutor é bom ou ruim, pelo número de perguntas que ele faz para o paciente. Foi a resposta dessa pesquisa que fizeram, né? Então, porque justamente isso, enxergar o que está por detrás daquela dor ou daquela queixa, né? A vida hoje em dia é tão corrida, e que algumas pessoas não conseguem ser ouvidas, escutadas, né? Nem na própria casa ou em algum local, algum médico que vá ou algum trabalho. E às vezes elas precisam, a única coisa que elas precisam é daquele espacinho para falar, daquele tempo para falar. Exatamente, isso é fundamental. E a sua clínica, você falou da clínica, é junto com o teu esposo? É junto com o meu esposo. A gente, só eu e ele, nós somos os únicos médicos que atendem lá. Gente, a agenda dela é cheia, viu? Por quê? Eu tentei marcar essa entrevista para a semana passada e não consegui, né, doutora? Cheia, corrida, e ainda tem as crianças, as coisas ficam um pouco mais conturbadas, mas a gente acaba que organiza. Então, sou eu e o Arthur, né, que atendemos lá. A gente já teve experiência de ter outros profissionais atendendo, mas até fugia um pouco do que a gente queria. Quando a gente resolveu montar a clínica, a gente queria que ela fosse acolhedora, então fosse um lugar aconchegante. Quando a gente coloca muitos profissionais, a sala de espera fica mais cheia, o atendimento da minha recepcionista é um atendimento mais rápido. Enfim, a agenda é cheia, sim, eu atendo convênio, sim, então às vezes atrasa, mas o que a gente quer é que o paciente se sinta acolhido. E aí fica mais a nossa carinha mesmo, atendendo só eu e ele. Então, hoje em dia, só eu, o Arthur, e eu tenho uma esteticista que ela presta um serviço, né? Porque alguns procedimentos, que nós vamos falar no próximo bloco sobre procedimentos, né? Sim! Alguns procedimentos precisa de um auxiliar, no caso, né? Não precisa que você faça, né? Execute, Exatamente. Ai, que legal, muito gostoso conversar. É uma pessoa transparente, assim, alegre, muito obrigada, Aurora. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco a doutora vai falar sobre os principais cuidados que nós precisamos ter com a nossa pele. Então, não saia daí, que anote tudo, pegue papel e caneta, porque serão informações importantes. E nós já voltamos.
Mulher está de volta com a doutora Dailana, dermatologista, e ela vai falar sobre o que tá tão na moda falar o termo skincare, né, doutora? É verdade. Eu acho que esse termo skincare na pandemia, acho que foi das hashtags mais procuradas. Eu acho que a pandemia, ela... as pessoas começaram a se ver mais, né? Então, por estarem mais em casa, por conta das lives, a gente se observa mais. Hoje em dia a gente se pega, e aconteceu comigo já, Aurora, fazendo a terapia online, quando eu olho, eu tô me olhando, falando e não olhando para a cara da minha terapeuta. Sim. Então a gente consegue se observar mais e até colocar na nossa rotina os cuidados diários. Exato. Né? Então, o skincare nada mais é do que uma rotina de cuidados com a pele. Uhum. A gente tem falado muito hoje em dia da pirâmide do skincare, que aí vai cuidados diários, semanais, mensais, e aí faz uma pirâmide. Vem agregando os produtos, vai agregando, né? Exatamente. Mas é sempre importante começar pelo básico. Sim. Porque assim, já aconteceu no teu consultório alguém querer resolver mancha, e aí quer um produto para tirar a mancha ou para resolver o problema da mancha, mas ela não tem nem o básico, nem o sabonete, nem o hidratante, nem o protetor solar. Isso acontece muito e eu falo até com os pacientes que a gente precisa ter cuidado com os tratamentos intempestivos, porque a mancha não nasceu de ontem para hoje e a gente precisa de um tempo para tratar. Tudo que a gente tenta corrigir rápido demais pode ser que não dê muito certo, né? Eu falo para os meus pacientes, todos os pacientes que desejam cuidar da pele, a gente fala assim, essa rotina a partir dos 30 anos, eles precisam de uma higienização adequada da pele, uma hidratação adequada e um uso de fotoprotetor. Então, todos nós precisamos isso, usar um sabonete específico para cada tipo de pele. Hoje em dia, no mercado, esse mercado de dermocosméticos, da saúde, da beleza em si, cresceu demais. A gente tem sabonetes específicos para uma pele com mancha, sabonetes para uma pele acneica, para uma pele ressecada, para uma pele madura, para uma pele sensível. Então, a gente tem sabonetes específicos para cada tipo de pele. Mesma coisa a hidratação. Existem hidratantes para cada tipo de pele. Uma coisa muito comum até em relação à hidratação, Aurora, é que muitos pacientes... Mas a minha pele já é oleosa, eu preciso passar hidratante. Isso que eu ia perguntar. Muita gente fala essa pergunta, né? Acaba anulando a hidratação. Eu falo, hidratação é água, pele oleosa é óleo. Então, são coisas diferentes, água e óleo. Né? Uma pele ela pode ser oleosa, principalmente na zona T, mas ser ressecada, precisar de um cuidado maior no restante da face. Então, sabonete, hidratação e a fotoproteção. Isso para todo mundo. Todo mundo. Respeitando o seu tipo de pele. O tipo de pele e o tipo de patologia que a pessoa tem, né? Então, a gente pensando numa prevenção de envelhecimento, aí a gente vai agregando. A gente agrega o uso de um antioxidante. E também por conta desse crescimento do mercado, a gente tem já protetores solares que têm ação antioxidante, hidratantes que têm uma ação antioxidante. Então a gente vai agregando no mesmo produto diferentes funções para facilitar o dia a dia. E outras coisas, ácido para uma ação clareadora, para uma ação de rejuvenescedora, anti-rugas, um ácido anti-acne ou algum creme calmante para um paciente que tem a pele com rosácea, a pele irritada. A gente vai agregando outros produtos nessa rotina. Então, basicamente, todos os dias a gente precisa lavar o rosto de manhã e à noite, usar um hidratante e um fotoprotetor solar, que a gente recomenda reaplicar a cada 3 horas em caso de exposição ao sol, na prática, de manhã e na hora do almoço. Eu falo, deixa do lado da escova de dente. Sim, é verdade. Né? E é hábito, né, doutora? Hábito. Depois que você cria essa rotina, você até sente estranho quando não tá. Né? E durante muito tempo as pessoas não se preocuparam, né, com o protetor solar, né? Exatamente. Quando eu era
na minha infância, quando eu era criança, não tinha esse cuidado com o sol, né? Nem tanto do filtro solar, do uso das roupas com fotoproteção na praia ou na piscina. Isso foi uma coisa que veio. E era até o contrário, né? A gente buscava, eu lembrava que eu, adolescente, né? Eu tô na década, né? Tô 40 anos, né? 40 esse o ano passado. Que legal. Eu já passei um pouquinho. Então, né? Eu lembro que eu buscava aquelas revistinhas, né? Tipo, Criativa, Capricho. Querido, Capricho. Ia ver receitas caseiras de bronzear. Exatamente. Olha que perigo, mudou, né? A cultura mudou, né? Era a cultura da marquinha de biquíni, hoje é a cultura da pele bonita, né? Então, eu falei dos cuidados diários. E aí a gente pensa, então, na rotina de skincare. Vamos fazendo a pirâmide. Então, foi todos os dias, a gente passa para um cuidado semanal. Uma esfoliação, o uso de talvez algum ácido mais forte, a esfoliação dependendo do tipo de pele. Uma pele sensível não dá pra gente fazer, mas a gente tenta implementar alguma coisa mais intensa uma vez por semana. Certo. E depois tem por mês também, né? Isso! A gente vai seguindo a nossa pirâmidezinha. Mensalmente, a gente recomenda a limpeza de pele profunda. Então, com uma esteticista ou uma fisioterapeuta esteta, enfim, a limpeza de pele, onde ela vai fazer a remoção dos comedões, faz uma hidratação. E nesse passo, a gente também pode agregar outras coisas. Agregar uma corrente russa, uma microcorrente, um peeling de diamantes, então vai agregar. No caso da corrente russa, é para fortalecimento? Isso, muscular, para flacidez. Para flacidez, Então, a gente já começa depois dos 40 ficando preocupada com essas coisas, né, doutora? A gente já claro. começa a ficar um pouco mais esperta. É verdade. Mas a vida começa aos 40, né? Começa aos 40, Depois que nos 40, eu acho que a gente muda Fica mais também, madura, né? Exatamente. E o legal é envelhecer bem. A gente se aceitando, se olhando e gostando do que tá vendo. Exatamente, Né? exatamente. E aí tem os ácidos, né? Os famosos aí. Então. E daí o ácido entra na rotina diária ou semanal. E a cada 2 meses, 1 mês e meio, a gente pode fazer os peelings, que são os ácidos mais fortes que a gente faz em consultório com o médico. Um peeling de ácido retinóico, que ele tem uma ação para manchas, para melasma, uma ação rejuvenescedora muito importante. É aquele que a gente passa no rostinho, o paciente vai para casa, depois ele lava, no 3º dia a pele começa a ressecar e descamar, fica descamando em torno de 7 a 10 dias. E ele vai promovendo uma ação de rejuvenescedora, de cuidados com a pele, né? Então vamos lá. A cada 6 meses, a toxina botulínica, né? A aplicação da toxina. O famoso Botox. O famoso Botox. Que todo mundo quer o Botox. Isso. O Botox, Aurora, ele age relaxando temporariamente a musculatura. Então, toda a ruguinha que hoje é dinâmica, aparece quando a gente mexe essas linhas de expressão, de brava, da testa, ao redor dos olhos, os pezinhos de galinha. Quanto mais a gente mexe, mais chance delas ficarem ali estáticas, independente do movimento, essas linhas estarem ali. Então, o Botox ele age paralisando temporariamente a musculatura. Durante esse tempo de ação, o músculo não está contraindo, a pele não está dobrando, a pele vai perdendo a memória, evita que essas linhas fiquem estáticas, fiquem marcadas ali, independente do movimento. Ele é a cada 6 meses. A duração da toxina, ela é de 4 a 6 meses, tá? Anual, a gente recomenda uma coisa mais intensa ainda, um rejuvenescimento mais profundo, como um laser fracionado, onde ele faz a evaporação da camada superficial, um pouco média da pele, tratando as rugas superficiais, as manchas, ou então um microagulhamento com a radiofrequência fracionada, que tem o poder de estimular o colágeno também, ou um ultrassom microfocado. O ultrassom microfocado, ele promove microdanos térmicos na fáscia muscular, na camada que envolve o músculo. E aí ele faz uma contração, um efeito, eu gosto de explicar para os pacientes, um efeito bife na frigideira. Entendeu? Quando a gente coloca o bife lá, ele dá uma contraída. Sim. Então ele tem essa ação para flacidez. Ótimo. E então falei anual. E o Skin Buster?
O Skin Buster É um também tá termo famoso. novo, tá famoso, O é. Skin Buster, ele é um ácido hialurônico e usado superficialmente. Ele tem uma função de hidratação, de tratar as rugas finas. Ele melhora a aparência global da pele. Ele não tem uma função de preencher, de dar volume. Não, ele tem mais uma função de hidratar e corrigir a camada superficial da pele. É uma coisa, normalmente faço uma vez por ano mesmo, umas 3 sessões, né, uma por mês durante esses 3 meses. E aí pausa o restante. No outro ano faz. E falando de ácido hialurônico, vem os preenchedores. Hoje em dia a gente usa muito preenchedor à base de ácido hialurônico, que ele é absorvido pelo nosso organismo. Tem a durabilidade em torno de 18 a 24 meses. E tudo isso, como é que as pessoas fazem? Elas marcam uma avaliação, ela marca uma consulta? Como funciona o seu trabalho? Então, eles marcam sim. Muitos vão exclusivamente para fazer o procedimento, então eles marcam uma avaliação, a gente faz a avaliação, a gente combina até um plano de tratamento. Eu falo, olha, tudo que seria aconselhável. Óbvio que você não é obrigada a fazer tudo, né, às vezes de uma vez, né? Sim. Enfim, a gente faz um plano de tratamento e aí vai seguindo, vai tratando aos poucos. Isso que eu acho legal, e eu até falo com meus pacientes, aos pouquinhos a gente vai tratando. Ninguém quer uma mudança tão grande de uma hora para outra, exatamente. Né? Até porque a doutora precisa lá lembrar dos primeiros passos que a senhora falou, né? Daquele tripé. Então a pessoa precisa estar adaptada. Exatamente. Porque uma pessoa que nunca cuidou da pele, já ter um plano desse de tratamento vai se assustar. É verdade. É verdade. E tem aqueles pacientes que vão para tratar outras queixas e acaba aqui no meio da consulta, eu me incomodo com isso, eu queria cuidar um pouquinho mais, e a gente vai inserindo essa rotina de skincare. Que delícia de conversa, foi muito esclarecedor para as pessoas lá de casa, para as mulheres. Queria te agradecer, viu, doutora, pela sua presença aqui no programa Maravilha de Mulher. Eu que agradeço, foi ótimo estar aqui e espero ter ajudado também ao público. Nós vamos deixar as redes sociais sua aqui na tela para o pessoal de casa começar a seguir. Tudo bem, ótimo. Quando tiver dúvida também pode mandar um direct, manda uma mensagem lá que a gente responde. O programa Maravilha de Mulher chegou ao fim, mas você pode acompanhar toda a programação da Fink TV. Tchau, tchau!